Bem, meninas, eu hoje estou em modo cosquice. Vocês já planearam as vossas férias? Já foram de férias? É que eu vou na próxima semana. Hoje é domingo. Estamos aqui na força, não é do ódio, porque nós gostamos muito de fazer isto, mas estamos a gravar porque vou de férias. Vou de férias para o Algarve com a minha família. Na verdade, já vamos há anos. E pronto, este ano vai ser especial porque vai um bebezinho na barriga da minha prima, assim nos últimos meses, semanas, no forninho. Portanto, eu vou aproveitar as minhas férias com o baby e a minha panquequinha de Nutella, que se chama Martim. Portanto, vou muito entusiasmada, estou mega ansiosa para as minhas férias e então agora estamos a gravar podcast só para que vocês também vão tranquilas nas vossas férias. Não sei se vocês já têm as vossas férias marcadas, as vossas férias planeadas, mas há uma questão que as minhas meninas em consulta me têm perguntado: e se eu engordar nas férias? E este é um dos maiores medos, porque a cultura das dietas ensinou-nos que nós temos que transformar o momento das férias num momento de preocupação com a comida e, mais do que isso, com o nosso corpo. E aí começam a surgir perguntas: e os restaurantes, e os pequenos almoços do hotel, e se eu não conseguir controlar a minha alimentação nas férias? Portanto, é sobre isto que nós vamos falar hoje no episódio do Mindful Bites. Um dos maiores medos é, sem dúvida, e se eu engordar e se eu aumentar de peso nas férias. E realmente nós fomos ensinados a este padrão pela cultura das dietas do 8, eu tenho que me preparar para as férias, aquelas dietas malucas pré-férias, e depois eu vou aproveitar nas férias enquanto posso, enquanto há. Mas nós, gente como a gente, não gosta deste padrão 8 ou 80, de uma relação mais sensível com a alimentação. Portanto, se hoje também queres mudar esta forma de ver a tua alimentação nas férias e para isto férias muito mais tranquila, então está aqui o episódio de hoje. Muitas vezes começam a surgir, lá está, estes medos de controlo com a alimentação, a necessidade de compensação pós-férias, e isso limita-te a não usufruir das tuas férias, do teu descanso em pleno. O problema não é a comida, a oferta alimentar nas férias. O problema é o medo por trás dessa oferta alimentar e da tua alimentação. E existe uma expectativa muito comum que a nossa alimentação tem que ser sempre igual. Quando já falámos aqui no podcast que a alimentação depende de um contexto, e por isso mesmo é que nós vamos de férias, para sair da rotina, para descansar, para conhecer novos sítios, para conhecer novas gastronomias. Meninas, se vocês soubessem quanto eu sonho, eu acho que ainda não comentei isto aqui, está nos meus planos só na minha cabeça, mas agora vocês ficam a saber, é que é como se vocês estivessem na minha cabeça. Eu sonho ir fazer uma solo trip à Itália, precisamente porque eu imagino a comer todos os santos dias massas e pizzas e calzones porque pronto, a pessoa é que a gente come massa e gosta muito de massa, portanto é isso, mas realmente as férias servem precisamente para sair da rotina e para termos experiências diferentes. E como é que alguém nos ensinou que sair da rotina é fazer errado? Que comer e experienciar comidas diferentes, pratos diferentes, é errado e devemos ter controle. Como é que é possível? E eu irrito-me, porque eu acho que isto não devia ser dito a ninguém, porque comer em nenhum contexto deve existir com culpa, e nós não estamos a fazer nada de errado por comer, que é muitas vezes aquilo que nos fazem sentir quando nós comemos num contexto diferente nas nossas férias. E é natural que a tua alimentação em férias seja diferente, mas como eu costumo dizer, diferente não é errado. Não é por ser diferente que estás a fazer mal. É só diferente. E tens todo o direito em experienciar refeições diferentes da tua rotina, porque a vida não é um morango e a alimentação, se fosse sempre a mesma coisa, era muito aborrecida, meninas. E
a alimentação é um dos maiores prazeres da vida e não estás a usufruir dele se te limitas e se te autopunes por comer e por aproveitar refeições. E muitas vezes no verão existem refeições em convívios de família, de amigos, agora as festas populares, portanto, tudo isso faz parte da tua vida social e nós já sabemos que a alimentação tem um papel social muito importante. Portanto, a tua vida é muito mais do que aquilo que tu comes. E há uma coisa que me faz pensar. Eu, por exemplo, trabalho e acho que as viagens e conhecer uma gastronomia, um país diferente, é um investimento. E eu gostava muito de um dia dizer assim: eu trabalho para viajar. Um dia! Eu trabalho também para ter as minhas coisas, mas viajar são experiências incríveis. Conhecer novas culturas, novos povos, novas tradições, museus, nem que seja agora no verão, praias, locais diferentes, cidades diferentes, faz parte da nossa vida social e a gastronomia também. E nós acabamos por deixar de aproveitar a viagem, esse investimento que nós fazemos ao máximo, ou que, por exemplo, faz os nossos pais, os nossos amigos, os nossos familiares, pelo medo que nos foram dando da alimentação. Mas a verdade é que em férias temos mais convívios, mais passeios, está tudo certo, dormimos menos, mas também descansamos mais, porque não temos o nível de stress do nosso dia a dia, as responsabilidades. Portanto, é normal e é inevitável que a nossa alimentação também seja diferente. Não deixes que o facto de ser diferente seja visto como errado. No outro dia perguntei a uma das minhas meninas que vai fazer uma viagem e que por acaso vai fazer uma viagem à Itália. E eu perguntei-lhe: o que é que tu te queres lembrar desta viagem daqui a 5 anos? Queres-te lembrar da comida que não comeste por medo? Queres-te lembrar dos tiramissus? Oh meninas, se vocês forem à Itália, por amor de Deus, comam tiramisu, comam massa, comam calzones, comam pizza, comam... Não sei, há uns bolos muito recheados. Eu ando com a fezada em Itália, portanto, se me virem em Itália nos próximos meses, saibam que foi uma viagem que foi muito planeada e que eu queria muito. Mas foi precisamente isso que eu lhe disse. O que é que tu te vais lembrar dessa viagem que vais fazer à Itália com os teus amigos? É da comida que não aproveitaste? É das memórias que não criaste pelo food noise à volta da alimentação? Não, não é isso que nós nos queremos lembrar. Nós queremos lembrar-nos dos bons momentos daqui a 5 anos. Olha, eu fui à viagem com as minhas amigas e eu comi o gelato naquela gelataria, eu comi a pizza naquele restaurante. Ai, estou muito chique. Restaurante, osteria. Eu já devia estar em Itália. Mas é o quê? Ou é o medo com que tu ias para esses convívios, essas refeições? O que é que nós nos queremos lembrar das férias? Que memórias é que queremos tirar? Não é a memória do medo de comer, certamente. Então vamos nos focar naquilo que nós queremos recordar mais tarde, que é aproveitar as refeições. É possível aproveitar as refeições de convívio. É possível aproveitar e relembrar o quão bom essas refeições foram para nós, porque é isto que nós levamos destas experiências. E um dos maiores medos também das minhas meninas nestas viagens, seja mais pela cidade, seja mais pela praia. Agora, por acaso, nas férias de verão, as meninas vão mais para a praia porque calor, mas há quem não goste de praia, já vão para as cidades e ficam em hotéis. Vocês já sabem o que é que eu vou dizer. O medo dos buffets de hotel. Porque há muita oferta, porque há alimentos fast food que não estão presentes no dia a dia, porque há uma enorme sensação de descontrolo, de excesso, de eu vou fazer, não vou dizer aqui porque é uma asneira, mas eu vou fazer porcaria e eu tenho que controlar tudo ao detalhe e não consigo porque há muita oferta e é demasiado overwhelming para mim. E é tudo sobre controlo, quando o facto de termos a oferta de determinados alimentos à nossa frente não significa
que tenhamos que comer tudo, porque isso é demasiado overwhelming. Mas existe outra forma de ver, que é com curiosidade, deixa-me experimentar este tipo de alimento, deixa-me ver se gosto disto ou se faz sentido eu comer isto nesta refeição. Ou seja, vamos trocar o controlo por curiosidade, por vou experimentar. E isso não é descontrolo, não é mau, não é errado, é só curiosidade. E quando chegares aos buffets de hotel, faz o seguinte exercício. Eu sei que parece demasiado overwhelming por estar muitas dos alimentos, das comidas, que para ti podem ser fear foods, mas dá uma volta à mesa, dá uma volta às mesas. Eu, das coisas que mais gosto nos buffets de hotéis e eu já observei isto, as pessoas vão, pegam logo no prato e não dão a volta à mesa, não veem, não apreciam a comida que está na mesa, e aquilo que realmente elas querem. Eu vou-vos dizer, eu antes de tirar o prato do buffet, eu dou sempre uma, duas voltas à mesa e penso assim, olha, quero isto, olha, não, afinal quero isto, o que é que me vai saber melhor? Se calhar vai-me saber melhor o croissant miniatura do que o pão ou chocolate miniatura. Ou seja, esta curiosidade em experimentar todo o tipo de alimentos sem este mindset da cultura da dieta. E eu sei que eu estou a falar por mim e sou nutricionista da área de comportamento alimentar. Isto é um longo caminho que eu faço no acompanhamento com as minhas meninas, mudar o mindset e mudar a forma de ver a alimentação, em vez de ser, ok, eu não posso comer isto, isto é proibido, isto é errado, para deixa cá experimentar, com curiosidade. Primeiro, eu gosto de dizer esta estratégia, deem uma volta à mesa para conseguirem familiarizar-se com todos os alimentos que estão disponíveis, nesta perspectiva de curiosidade. Depois, pegam num pratinho como é que deve ser constituído um pequeno almoço. Equilibrado, completo e inclusivo, com alimentos dos 3 grupos: alimentos construtores, que são alimentos fonte de proteína, os lacticínios, os ovos, óleo e o bacon, sei lá, os iogurtes, já disse a parte dos lacticínios. Depois, fibra. O pãozinho, na fibra inclui-se o pãozinho, as tostas, os cereais que vocês põem no iogurte, que tem imensa oferta de cereais nos buffets de hotel. Tens as miniaturas, sim, que também são uma fonte de fibra, mas também são uma fonte de gordura que não há problema em incluir no pequeno almoço, porque a gordura também faz parte dos alimentos do grupo energético e faz parte de uma refeição completa. Não é mais nem é menos importante. É igual a todos os outros alimentos que fazem parte de uma alimentação e de uma refeição completa. Por fim, temos as fontes de vitaminas e minerais, que é a frutinha. Portanto, no fim, dás a volta à mesa e de perceberes o que é que realmente apetece. O que é que eu vou ter mais satisfação daqui, desta oferta alimentar, e como é que eu vou incluir isto num prato de pequeno almoço completo e equilibrado e que me dá satisfação e saciedade, porque é um prato inclusivo. Então, vamos incluir no prato estes alimentos que são do grupo de construtores, energéticos, alimentos que nos dão energia, alimentos ricos em hidratos de carbono e alimentos ricos em fibra e vitaminas e minerais. Portanto, como é que nós podemos fazer isto? Começar por perceber o que é que apetece naquele dia e não. Eu vou aproveitar tudo enquanto posso. Eu sei que vai haver amanhã, mas eu não me vou permitir amanhã. Então eu vou comer tudo hoje. Faz uma primeira round. Nessa primeira round inclui a frutinha, inclui uma fonte, lá está, dos lacticínios, seja iogurte, seja o cappuccino da manhã, seja o ovo mexido. Depois inclui uma fonte de fibra, como é o caso do pãozinho, das tostas, dos cereais do pequeno almoço. Inclui também uma fonte de vitaminas, como é o caso das frutinhas. Por acaso há uma coisa que falta muito nos buffets de hotel, que eu gosto. Tem sempre a mesma fruta, que é melão, melancia. Falta ali o moranguinho, falta ali os frutos vermelhos. Se calhar sou eu que estou a ir aos hotéis errados, mas eu acho que eu amo frutos vermelhos ao pequeno almoço. Mas lá está, é possível fazer um prato inclusivo, completo, e depois
deixar o melhor para o fim. A miniatura, o pão ao chocolate pequenino. Então, como é que podes fazer um pequeno almoço equilibrado, completo, que te dá satisfação e saciedade? Eu vou-vos dar o exemplo dos meus. Eu adoro incluir panquequinhas, que são fonte de fibra. Check. Põe um bocadinho de Nutella, que é fonte de gordura e fun food. Check, check. Posso incluir ou não? Normalmente nem sou muito fã de miniaturas, porque lá está, acho que não têm sempre o melhor aspecto. Portanto, eu sou muito esquisita. Posso incluir uma miniatura, mas nada mais do que isso, porque não me dá grande satisfação. Incluo iogurte com frutinha e às vezes, de vez em quando, um cappuccino. Portanto, estão a ver como é que é possível fazer um pequeno almoço equilibrado e completo? Pois há forma estratégica de comer os pequenos almoços. Como é que nós começamos a comer o nosso pequeno almoço? Com alimentos ricos em proteína. Proteína que nos vai dar saciedade prolongada e nos vai ajudar a sentir mais confortáveis para o nosso pequeno almoço e ao longo do nosso dia. Então, alimentos ricos em proteína. Eu começo ou sempre com o meu cappuccino ou com iogurte com fruta. Fruta é fonte de fibra, também vai contribuir para essa saciedade prolongada. Isto parece uma consulta, eu parece que estou na consulta a falar com as minhas meninas. Depois acabo por ir à panqueca com Nutella, que é fonte também de fibra, e a Nutella, o topping rico em gordura, que também faz parte. E no fim, deixo sempre o melhor para o fim, que é a miniatura. Porque se eu comer a miniatura no início, acaba-se logo o pequeno almoço. É aquilo, não tem piada nenhuma. E então deixa o melhor para o fim, porque tenho um pequeno almoço que primeiro me dá saciedade e depois é a cereja no topo do bolo, a satisfação. E não precisam de excluir absolutamente nada da vossa refeição. E uma das coisas mais comuns que eu vejo no acompanhamento é que a crença de comer fora é perder automaticamente o controle. Mas comer fora faz parte da vida, faz parte do equilíbrio e é natural que nestas refeições em família, por exemplo, nos churrascos, comer fora no restaurante, acabe por ser mais overwhelming e teres aquela sensação de falta de controlo por não seres tu a colocar a comida no teu prato, por a comida ser feita de uma forma diferente, com temperos diferentes, com métodos de confecção completamente diferentes àqueles que tu estás habituado, por teres a entrada e a sobremesa como menu do prato naquela refeição, mas não significa que estás a fazer algo de errado. Deus nos livre se a nossa refeição fosse sempre monótona e sempre a mesma coisa e não houvesse espaço para esses convívios. Não era uma alimentação saudável. Eu já vos disse aqui que, segundo a OMS Saúde, é o bem-estar físico, social e mental, psicológico. Então, uma alimentação saudável é aquela que também nos permite viver sem medo de comer, sem medo de estar a fazer errado. E nestes momentos onde há mais comida disponível, é normal nós não conseguirmos atingir o ponto ideal de saciedade ou ficamos ligeiramente mais cheias. Eu já vos contei aquela história que eu tive que abrir o botão das calças no restaurante, já vos contei isso no episódio passado, mas faz parte, porque a vida não é um morango de perfeita e nem sempre nós conseguimos atingir o ponto ideal de saciedade, mas isso faz parte de um tipo de fome que é a fome social, que nos diz que quando estamos em momentos sociais temos mais oferta de comida, temos mais variedade, é natural. Estamos em convívio, é natural que nós comamos de uma forma um bocadinho mais desconectada, mas, no entanto, não significa que estamos a fazer errado. E podemos comer mais, ou porque a comida nos está a saber muito bem, ou porque estamos mais distraídos, ou porque a comida está ali à nossa disposição e nós tendemos a fazer refill do nosso prato. Está tudo certo. É uma refeição. É um convívio, é umas férias. Porque a alimentação intuitiva, e é isto que eu também tenho de dizer às minhas meninas, não significa ter uma alimentação perfeita. Significa ter esta flexibilidade sem comprometer o teu bem-estar mental. Sem second thoughts sobre se estás a fazer errado ou não. Não estás a fazer errado. Estás a comer, estás a alimentar-te. Isso nunca devia ser errado. Porque a alimentação intuitiva significa que estás a fazer as escolhas de uma forma autónoma, consciente, intuitiva e sabendo que as tuas escolhas não determinam
o teu valor, ou muito menos, tem que ter esta conotação de perfeição, porque não existe alimentação perfeita. E o problema nunca foi a comida, os buffets, os gelados, as refeições fora. O problema foi a forma como nos ensinaram, como a cultura das dietas nos ensinou a ver isto. A ver que fazer refeições diferentes é perder o controlo. E que temos que imediatamente regressar ao controlo máximo e àquilo que para nós é seguro. E esse medo acaba por ocupar muito espaço mental. E talvez a pergunta não seja como é que eu não engordo nas férias, seja como é que eu posso aproveitar a minha alimentação nas férias sem que ela ocupe este espaço mental. E no final das férias, quando voltares e sentires aquela necessidade imediata de ir à balança, com que expectativa é que vais lá? Com expectativa de autopunição, de fizeste errado, agora vais ver a porcaria que fizeste. É isto? É que eu tenho a sensação que é sempre este mindset, como uma autopunição. Será que é assim tão importante tu veres o peso na balança imediatamente a seguir ao dia que chegas de férias? O que é que isso te traz? Traz tranquilidade? Não. Então por que o fazes? Por autopunição. O peso na balança, e nós já falámos disto num episódio anterior, é só um número. Não diz absolutamente nada sobre ti. E o peso é muito volátil. Ele muda mediante os dias e mesmo dentro do próprio dia em questão de horas. Portanto, o que é que o peso nos diz? Nada. E é perfeitamente possível e se calhar até expectável, natural, que após as férias o valor na balança seja maior do que aquele que tu viste antes de ir de férias. Isso significa que é errado? Não. Nem por sombras. Sabes porquê? Porque o peso é só um número e não nos mostra a composição corporal. Não nos mostra a água corporal, o conteúdo fecal, a massa muscular. Não mostra nada disso. Então é normal que nas férias que não vás tão bem à casa de banho, porque lá está, muitas vezes as meninas que eu acompanho também têm intestino tímido, que é a maior dificuldade de ir à casa de banho durante as férias, comem alimentos com mais sal, ou seja, há mais retenção de líquidos, há mais água corporal, lá está, há mais calor, portanto, podemos estar mais inchadas, comemos alimentos que não são típicos do nosso dia a dia, que contêm mais sal e que isso influencia diretamente o nosso corpo. E tudo isso, o facto de também fazermos refeições diferentes, em horários diferentes, fazemos menos atividade física e tudo isso contribui para a retenção de líquidos e maior inchaço. Por isso é que no final das férias, aquele peso não é verdadeiro. E a ti desperta-te logo o gatilho. E se parte desse peso for gordura, nós estamos a interpretá-lo como se todo ele fosse gordura, quando não é assim. Por isso é que eu recomendo arrumarem a balança quando chegam de férias. Porque mais do que subir à balança é a expectativa com que o fazes. Com aquela perspectiva de já fiz as neiras, já errei. Estás à procura de quê? E antes de terminar o episódio, eu quero que te perguntes nestas férias, quando te surgirem aquelas dúvidas, sabes? Se estás a fazer errado, se não devias comer aquilo, se não devias experimentar aquele prato, se te estás a comparar com todas as outras pessoas à tua volta, pensa, daqui a 5 anos é disso que te queres lembrar? Não. É das refeições que aproveitaste, dos alimentos que experimentaste, dos locais e da gastronomia que tu provaste. Não é deste food noise à volta da alimentação. Portanto, sempre que tiveres dúvidas nas tuas férias, ouve o nosso episódio do Mindful Bites. Da minha parte, espero que tenhas umas férias incríveis, que descanses muito. Por aqui vamos tentar aproveitar para fazer isso, se bem que vou estar com outros projetos para além do acompanhamento com as minhas meninas, que entretanto vocês vão saber. Portanto, espero que aproveitem muito as vossas férias, descansem e comam muita coisinha boa, porque eu já só penso em férias na Itália que eu não tenho, que eu não marquei, mas que entretanto vão marcar, principalmente depois deste episódio. Um beijinho grande e até ao próximo episódio. Como com prazer.